prazer estar aqui mais um dia com vocês para o nosso compromisso de leitura bíblica. Amém? Hoje o Salmo é 31, é um salmo comprido, por isso rapidamente abra a sua Bíblia em Salmo 31, versículo 1. Esse é mais um salmo do rei Davi, e esse salmo fala da fidelidade de Deus, fala da misericórdia do Senhor, fala da confiança qual temos que ter no Senhor, e fala que Deus, Ele é um Deus a qual é o Senhor dos exércitos, a qual é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Por isso, vamos compreender mais um pouco. Diz assim, Salmo 31, versículo 1. Em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, e livra-me pela Tua justiça. Olha como é que ele começa dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Davi era um homem que falava diariamente, constantemente, todas as vezes que ele entrava na presença do Senhor, ele falava que confiava no Senhor. E ele diz aqui nesse versículo, não me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Isso significa, não me deixa confuso, não me deixa perdido, não me deixa sem rumo, não me deixa sem direção. O que mais vemos hoje, no dia de hoje, atitudes e princípios a qual estão sendo pregados nesse mundo para deixar cada vez mais o povo de Deus perdido, confuso, indeciso e sem direção, como se estivesse caminhando em trevas. Mas Davi lhe orava, Senhor, eu confio em Ti, não me deixa confundido, seja a minha luz, seja a minha direção, me conduz nesse caminho de justiça, me conduz nesse caminho das Suas veredas. Olha aqui que diz o versículo 2, inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salva, livra-me depressa, livrar da onde? Desse mundo? Não, livrar desse caminho de confusão, livrar de um caminhar às cegas, livrar de um caminhar na insegurança, mas livrar desse modo de viver, e sim viver na plena confiança no Senhor, nos plenos caminhos do Senhor, nem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas se manter firme, posicionado, caminho iluminado pela palavra de Deus, um caminho sólido, um caminho de verdade. Me livra desse caminho de confusão. É isso que o rei Davi clamava ao Senhor. Versículo 3. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Olha o que ele está dizendo, isso é direção do Espírito Santo, o absoluto controle de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo se tornam filhos de Deus. No mundo muitos falam, todos são filhos de Deus. Nós verdadeiramente nos tornamos filhos de Deus quando permitimos que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo nos conduza aonde? Para esse caminho do Evangelho, para um caminho aplainado, nesse caminho a qual os princípios do reino de Deus são vividos e são aplicados através da minha e da sua vida. Versículo 4. Tire-me da rede que para mim esconderam, pois Tu és a minha força. Rede fala de laços, fala de armadilha, e ninguém monta a rede aonde se possa ver. Quando é montada uma rede e um rio, ali os peixes não visualizam e são presos nessa rede. E Davi lhe dizia também no Salmo 91, laço do passarinheiro, e significa que são laços que são colocados diante dos nossos pés, diante do nosso caminho, e somente o Senhor tem o poder para nos livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia, do espanto noturno, dos demônios que se movem na escuridão. Só o Senhor, Ele tem poder, porque Ele venceu o mundo, Ele recebeu toda a autoridade, Ele tem poder de tirar as pedras de tropeço do nosso caminho, de cortar os laços que são colocados na nossa frente, porque Ele é fiel e verdadeiro. Amém? Por isso que o rei Davi dizia, olha Senhor, eu tenho um exército poderoso, sim, homens valentes, os guerreiros de Davi, homens fiéis a mim, só que eu não confio neles. Não que ele não confiava neles, mas ele não confiava que a vitória que Davi obtinha nas suas guerras
venha pela força humana e muito menos pela capacidade de guerra a qual tinha esse exército, mas ele confiava que o Senhor, o nosso rei, que é rei dos reis, Senhor dos senhores, o livrava do laço do passarinheiro e o livrava da morte. Versículo 5: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Olha aqui que Davi diz que ele entregava o espírito dele nas mãos do Senhor, confiança total, amém? Confiança absoluta, confiança plena, que esse Deus ele é poderoso. Ele entregava totalmente a vida dele nas mãos do Senhor. Por isso que esse homem, ele foi um homem tremendo de Deus, um homem segundo ao coração, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Davi ele entregava o espírito dele nas mãos do Senhor, porque ele confiava no Senhor. E diz assim, e o Senhor é o Deus da verdade. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Deus é verdade absoluta. Tudo que está escrito aqui é verdade para mim e para você. Tudo que está escrito aqui é a realidade. Tudo que está escrito aqui é herança e é promessa para mim e para você. O que os nossos olhos carnais visualizam é uma mentira, mas a verdade, a herança, a promessa, a vida de abundância a qual Deus prometeu para nós está aqui pela palavra do Senhor, porque essa é a verdade e o Espírito Santo age através dessa verdade. Versículo 6: odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição e conhecestes a minha alma na angústia. Quero dizer que Deus, Ele é o único que conhece, que esquadrinha o nosso coração, que verdadeiramente olha para dentro de cada um de nós e conhece as verdadeiras motivações do nosso coração. Deus, Ele conhece as angústias a qual você vive. Por muitas das vezes somos acusados, caluniados, não somos bem compreendidos, somos mal interpretados, mas eu quero te dizer que Deus, Ele vê tudo e Ele vê cada um de nós com os outros olhos. Ele vê a verdade, Ele vê a angústia do nosso coração. Ele conhece você, jovem, por completo. Por isso, confia no Senhor. Amém? Versículo 7, versículo 8. não me entregastes e não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre. Algo que me chama a atenção aqui também é a forma como Davi entrava na presença do Senhor. Ele não entrava fazendo média, ele não entrava escondendo sentimentos, mas ele entrava se rasgando. Senhor, os meus olhos estão aflitos, meu coração está angustiado, a minha alma está espremida, estou triste, estou à beira do abismo da morte, como lemos aqui em outros salmos anteriores. Ele se rasgava diante de Deus. Seja sincero com o Senhor, amém? Rasga o seu coração, tenha intimidade com Deus, desenvolva um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque Ele é fiel, Ele está sempre pronto a nos ouvir, amém? Saiba disso, Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir. Os homens não. Muitas das vezes queremos conversar com os homens, queremos abrir para os homens, queremos desabafar para os homens, mas eles não estão prontos para nos ouvir. Quero te dizer que você tem um amigo fiel, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Rei, e sempre Ele estará pronto para te ouvir. Versículo 10: porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Davi jamais, presta atenção no que eu vou falar, Davi jamais se vitimizou na presença de Deus. Davi jamais se passou por um coitadinho. Davi jamais se justificou na presença do Senhor, mas sempre ele entrava na presença do Senhor, mostrando que ele era um homem, que era um rei, que reinava e governava, só que ele era um homem falho, ele era um homem que cometeu erros, cometeu os pecados, as iniquidades que iriam abalar a vida dele, mas ele sempre orava, pedindo para que Deus tinha misericórdia dele. Davi sempre se rasgou, foi sincero
sobre a sua própria vida diante do Senhor, amém? Muitas vezes queremos nos justificar para Deus, muitas das vezes nos vitimizamos para o nosso Deus, e Davi não. Ele dizia: Senhor, sou falho, sou pecador, as minhas iniquidades estão me consumindo, me livra pelo amor da tua misericórdia, pela tua infinita misericórdia, salva a minha alma. Isso é tremendo, amém? Isso é um princípio a qual temos que aplicar, isso é modelo, isso é caráter para cada um de nós, amém? Versículo 11: Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiram de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado, pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultava contra mim e intentaram tirar-me a minha vida. Há um versículo que diz em Isaías, capítulo 41, versículo 8, diz assim: eis que poderão se ajuntar-se seguramente contra mim, mas aqueles que se ajuntar contra mim cairão pelo amor do seu nome. Quero te dizer que aqui Davi ele se sentiu sozinho, ele se sentiu oprimido, ele se sentiu envergonhado, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu que um ajuntamento estava sendo formado e intentaram o mal contra a vida dele, maquinaram o mal, maquinaram a morte contra a vida dele, mas Deus o livrou de todos esses laços, porque Deus ele é fiel, amém? Se rasga na presença do Senhor, conta as suas aflições ao teu Deus, porque Ele é fiel, jovem, saiba disso. Versículo 14: mas eu confio em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus, os meus tempos estão na Tua mão, livre-me das mãos dos meus inimigos e do que me persegue. Faze resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo e salva-me por Tua misericórdia. Davi disse assim: o tempo da minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Todos os dias da minha vida já foram escritos por Ti. O tempo a qual estou vivendo já foi escrito. E a minha vida está nas Suas mãos. Livra-me porque eu confio em Ti. Tem misericórdia de mim. Livra-me desses laços. Livra-me desse caminho. Porque o tempo está nas Tuas mãos. E resplandece o Teu rosto. Isso significa, assim como Moisés entrou na presença do Senhor e o rosto de Moisés ali ficou resplandecendo a glória do Senhor, Davi estava dizendo, que eu li no salmo anterior, que ele exaltou o Senhor, ele exaltou, exaltar-te-ei a ti, Senhor, porque o Senhor me exaltastes e o seu nome foi glorificado na glória que sobreveio sobre mim. Essa é a vontade de Deus, por isso que Davi clamou: resplandece o teu rosto, significa que a glória de Deus seria visível no rosto de Davi, porque assim como Moisés resplandeceu a glória de Deus, Davi queria resplandecer a glória desse Deus, para que todos pudessem adorá-lo ao Senhor, adorar a esse Deus, adorar as maravilhas que Deus fez através da vida de Davi, para que o nome do Senhor fosse exaltado através do modelo de vida do rei Davi. Versículo 17: não me deixes confundidos, Senhor, porque tenho invocado. Deixas confundidos os ímpios e emudeça na sepultura. Emudeça os lábios mentirosos que falam coisas más com soberbas e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que o temem, qual operastes para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos do homem. Isso fala das beneficências daquele que confia no Senhor, esse versículo. Versículo 20: tu os esconderás no secreto da tua presença, e dos desaforos dos homens encobrirás em um pavilhão da contenda das línguas. Está dizendo o que diz no Salmo 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Deus vai livrar de todas essas línguas, Deus vai te esconder, vai te proteger, vai te amar, vai te respaldar, porque há um reino que te respalda, jovem. Saiba disso, aprenda com esse rei que abriu mão totalmente da força do braço dele e da confiança do exército qual ele tinha, para confiar somente no Senhor.
Versículo 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante tu ouvidos a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei. Davi pensou que ele estava cortado diante de Deus por causa dos erros, por causa das iniquidades, mas a misericórdia do Senhor foi grandiosa sobre a vida dele. Por isso a misericórdia de Deus, ela é grandiosíssima sobre a minha e sobre a sua vida, jovem. Saiba disso. Versículo 23. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Você que espera no Senhor, jovem, que confia no Senhor, a palavra para você é esse versículo final. Esforça-te no Senhor, confia nele, espera nele, e Ele tudo o fará. Amém? Deus vos abençoa. Até o próximo dia.